Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, o videozito hoje a gente vai fazer falando sobre os valores, né, pessoal, da antiga geração, né? Falando dos jovens, né, que abandonam o campo, né, pessoal? Isso aí é preocupante, a gente já fez vídeo falando sobre, né, esse assunto. Derivado também as intempéries, né, pessoal? E a dificuldade do agro, principalmente, né, em lidar com as plantações e a criação, derivado dos climas, né, pessoal? Tá muitas percas, né, ano após ano. Então o jovem vem saindo fora, né, pessoal? Uns vendem as propriedades, que eram herança dos avós, dos pais, né, e vem se desfazendo. Então isso aí é preocupante, assustador, né, pessoal? Que está cada vez aumentando mais, né? Então, o jovem antigo, né, pessoal, voltando às origens, ele se espelhava muito no pai, né? Nos pais, nos avós, né? Então, a criança se criava, né? Pelo exemplo, o campesino, né, pessoal, do produtor rural, se criava na volta dos avós, né? Então, se espelhava nos homens antigos do campo, né? Se espelhava no pai, no avô, na avó, na mãe, né? A menina aprenda também, né? Assim como o guri, o piá, a guria também, né? Então queria ser como o avô era, né? Encilhar o cavalo do mesmo jeito que o avô encilhava, plantar do mesmo jeito que o avô plantava, né? Fazer as coisas que os avós faziam. Então permaneci já com aquele gosto pela terra e o ficar na propriedade, né, pessoal? Só que naquela época de 10 jovens que saíam para estudar para as grandes metrópoles e para a cidade, desses 10 jovens, 7, 8 voltavam, né? Uns tiravam o curso da agronomia, né, veterinária, né, pessoal? Tudo envolvido já para deslinhar ali, para o segmento, né? O futuro da propriedade, né, pessoal? Só que isso aí foi invertendo, né? Agora, de 10 jovens que saem, se volta um só, né, pessoal? Ou dois, não chega a isso, né? E o resto fica, né, pessoal? Então, na cidade, a gente vê jovens com cursos, né, com diplomas na parede, né, profissionais, tendo ser obrigado a trabalhar em outras profissões, né, para manter a sua vida na cidade, na periferia, né, pessoal? Então, jovens com cursos superiores trabalhando de balconistas, né, outros na construção civil, outros de garçom, na parte não totalmente fora da profissão, né, pessoal? Então isso aí preocupa, né? Então o jovem de antigamente, né, pessoal, a gente sabia que tinha mais educação, né? Tem os prós e tem os contras, né? A gente não pode, né, generalizar, mas tem coisas, né, como a educação era bem melhor, né, pessoal? O ensino, né? Uma pessoa com meio século de vida hoje, com 40 anos de idade ou mais, ela aprendia a tabuada de cor, né, pessoal? E tinha a prova dos 9. Ela tinha que aprender, né? Quanto é 7 vezes 3? 21. Ela fala na ponta da língua, né? 3 vezes 9? 24. Né? E às vezes pegando uma pessoa concursada, a gente não está generalizando, né, pessoal? Mas tem, né? Que perguntar a conta tem que procurar na calculadora, no celular, para dar resposta, né, pessoal? Então é diferente, né? Era diferente, né? Então naquela época o jovem não tinha muita opção, né, pessoal? Nem para lazer, né? Não existia celular, né, pessoal? Muito menos a internet, né? O máximo que tinha era um radiozinho a pilha, né? Outros moravam lá no Cafundó, né, como diz o gaúcho. Para ter um radiozinho para escutar, tinha que colocar as pilhas no sol para carregar as baterias, né, para escutar uma musiquinha à noite, né? Mas tinha o tempo do trabalho, tinha o tempo do lazer e a hora de estudar, e era cobrado, né, pessoal? E tinha a correção, né? O marmelo, o chinelo. Então era diferente, mas os valores foram se perdendo, pessoal, muito, né? As inversões de valores, né? Onde o que é bom está sendo visto como mal, né? O certo está sendo visto como errado, o justo como injusto e o aceitável como inaceitável. É preocupante isso aí, né, pessoal? Essa inversão de ordem moral e ética, né? É preocupante, né? Mas
Deus no comando sempre, né, pessoal? Então agora a gente vai estar mostrando agora no segmento do vídeo ali, né, pessoal? Os jogos de antigamente, né? O entretenimento da gurizada e dos adultos também, ainda até hoje, né, pessoal? Então é coisas da nossa tradição, da nossa cultura, né? Como a gente via também que agora nessa semana, nesse mês, né, que presencia as festas juninas, né? A piazada pegava cana de milho seca, pneus, faziam fogueiras, não se vê mais isso aí, né? Não se vê mais, né? Então, por um lado é bom, né, pessoal? Esse avanço da tecnologia, esse avanço do modernismo é muito bom, né, pessoal? Para aprender, né? Principalmente né, pessoal, a gente diz no virtual, né? Aprende bastante, tem a facilidade, né, pessoal? Tanto no Google como na plataforma do YouTube, vários canais, aprende. Só não aprende hoje em dia quem não quiser aprender, né, pessoal? Então tem facilidade, né? Então, as crianças foram ficando muito na teoria, né, pessoal? Muita teoria, e a prática foi ficando de canto, né? Então a facilidade, né? O pai ficava mais ativo com as crianças, os professores também, né? Que hoje pergunta para o filho pelo celular como é que tá, e ele diz, estou saindo, estou bem, estou aqui. Às vezes não tá, né, pessoal? Então antigamente era visto mais de cima, né? Mais correções. E tinha os lazeres, e era mais saudável, né? Tanto o ambiente familiar como escolar e o convívio social, né, pessoal? Era mais educação e tinha mais respeito, né? Então a gente vai estar mostrando ali agora, né, pessoal, no segmento do vídeo, que são inúmeros entretenimentos, né, pessoal, voltando às origens, né, como as pandorgas, as pipas, carro de lomba, joguinho de bolinha de gude, o biboquê, mas a gente vai mostrar 3 só, né, pessoal, para não ficar muito longo o vídeo, né. Então, né, pessoal, um dos jogos, né, de entretenimento que tinha era o jogo do osso, né, pessoal, o jogo da tava, né? Então, o guri, o piá rural, ele tinha a hora de estudar, a hora dos afazeres, né, pessoal, ajudava na lida também, né, já aprendia desde cedo o manuseio com os animais, tratar os animais, no cercado, nas plantações, né, com o cavalo, a lida com os, né, e também tinha a hora do entretenimento, né, pessoal, que era o jogo do osso, que o gaúcho é bem conhecido na fronteira como a tava, né, pessoal. Também depois seguido o jogo da argola, né, se atirava a argola, né, pessoal, deixava um pino cravado de madeira ou de ferro, tinha que atirar a argola, ou se não a ferradura, né, pessoal. Geralmente era o uso da ferradura, tirava a ferradura assim, né, pessoal. Era um entretenimento, um jogo também, né, pessoal, que existia na época. E esse aqui todo mundo aí vai se lembrar quando piá, né, pessoal, que era a forquilha do bodoque, né, o estilingue. Também no perímetro urbano, nos vilarejos, né, pessoal, na cidade foi muito usado na época, né. Então você colocava 2 borrachas, né, pessoal, de câmara de bicicleta, geralmente, que não fosse cansada a borracha, né. Uma sola, né, pessoal, um couro, uma bolsa que era para colocar pedra e atirar, né, pessoal. O estilingue, o bodoque. E também fazia competições, né, penduravam a garrafa pendurada numa piola, numa árvore, para ver qual que mais acertava, né, fazendo o alvo, né, pessoal. Ou uma lata empendurada, geralmente uma lata de óleo de soja, né. Então lá nos Estados Unidos, né, pessoal, nos países da Europa, na Irlanda do Norte, outros países, até hoje ainda tem, né, pessoal, é considerado como um esporte, né, mas foi proibido por lei, né, pessoal, derivado do uso das aves geralmente em extinção, né, pessoal, o uso do bodoque. Então era uma das atrações também que tinha, né, pessoal, da época, né. E o jogo do osso, a tava também, né, pessoal, foi proibido por lei por ser jogo de azar, né. Então o jogo da tava, o jogo do osso, né, pessoal, é tradicional do gaúcho, né, que veio de origem trazido da Ásia, né, bem para ser usado na fronteira, né. Foi trazido de lá pelos espanhóis, pelos hispanos, né, pessoal, que é o garrão do boi, né, conhecida pelos hermanos como a tava. Então ele é adornado, né, pessoal, geralmente os ossos, o garrão ele é adornado com esse da sorte aqui, com chapas de ferro ou metal, né, pessoal, ou bronze, né, ele é travado aqui
E embaixo aqui uma chapa também, né, pessoal? Que quando ele cai, fica, né, clavado, como diz o jogador que joga, né? Então ele era bem travado pelos ferreiros, né, pessoal? Então esse aqui é só uma mostração, né? Uma demonstração do garrão. Então a cancha, né, pessoal? A cancha é um lugar pleno, né? De 7 metros, né? Uma cancha de uma parte para outra, para ser arremessado o osso. Então, né, pessoal? A cancha ela tem... Ficava uma tábua assim, né, pessoal? De 10 milímetros, mais ou menos. Então a cancha ela tem 2 metros de largura por 2,5 ou 3 de comprimento aqui, né, pessoal? Uma parte aqui e na outra parte mais adiante, 7 metros depois, né, que era 8 passos, a outra cancha, né, pessoal? Que é onde tem que cair o osso, né? Então ele é lançado no alvo, né, pessoal? Daqui para lá e de lá para cá. Como diz o jogador, dizia nas 2,5 voltas, né, pessoal? Então quando cai assim, é sorte, né? Com S para cima, sorte cravada. Né? Quando cai assim é nada feito, né, pessoal? E quando cai aqui assim, é culo. Aí o outro apertava com o pé para entrar no lugar e seguir jogando, né? Por equipes, né, pessoal? Então era mais ou menos assim a cancha, né? Mas tinha muita trampa, né, pessoal? Como todo jogo de azar, às vezes, né, pessoal? Tinha muita trampa na época que fazia os ossos, o garrão travado com peso na parte da sorte, que ele caía sempre com o culo para cima, né, pessoal? Então, e também na cancha, né, as trampas, os mais tramposos, né, pessoal, botava um pelego embaixo do chão, tapava com terra, que aí o osso caindo em cima sobre o pelego, ele não cravava, né, pessoal, sorte, né, batia em cima do solo, mas o pelego por baixo amortecia a queda e caía sempre culo ou azar. Tinha essas trampas, né, pessoal, essas irregularidades do jogo, né. Então o jogo da tábua, o jogo do osso é mais que um simples jogo, né, pessoal? Ele né, traz a cultura, né, pessoal? A tradição, né? Ele é um jogo transmitido por valores, né? Com destreza e competição, né, pessoal? E um convívio social da época, né? Então ele é considerado um esporte, né? Um jogo bem gauchesco, né, pessoal? Fronteiriço, a tábua, o jogo do osso. Então era um entretenimento, né? E às vezes foi as apostas grandíssimas, né, pessoal? Né? Apostavam muitas coisas. Aí foi, por lei, determinado como jogo de azar. Então era isso aí, né? E o jogo da argola também, né, pessoal? Era cravado um pino assim, né, pessoal? 7 metros de distância, né? Ou 8 passos. E a argola tinha que ser arremessada, né, pessoal? E caindo dentro do pino é o que tinha mais valia, né? Ou o jogo da ferradura, né, pessoal? Também, né? Caindo perto assim, viu que caía mais perto eram os pontos, né? Mas o objetivo era acertar o pino, né, pessoal? Acertando o pino valia mais, né? Então era um entretenimento e os jogos da época, né, pessoal? Que era considerado um esporte entre os piás, né, os jovens e os adultos também, né, pessoal? Aí o jogo do garrão, né, pessoal? Tinha uns ditados gauchescos, né? Quando o osso era arremessado as 2,5 voltas, né, pessoal? E caía na cancha, assim, rolava muito, né? Que ele saía rolando e caía a sorte. Tinha um ditado que o gaúcho dizia, né? Louca também casa. Né? Dessa derivada ele rola muito, assim, né? Quando o jogador tava colocando sorte, né, pessoal? Consecutiva, assim, uma atrás da outra, né, pessoal? Sempre caindo sorte. Tinha um ditado que dizia, né? Não é só butiá que dá encaixo. É os ditados populares gauchescos da fronteira, né? Então era 2,5 voltas, né, pessoal? Dos 7 metros de distância de uma cancha para outra, né? Aí tinha que arremessar assim, né? Arremessava. Aí ia lá conferir, nada feito. Então ele tinha que cair sempre sorte. Aí toca pro outro daqui atirar para lá e assim sucessivamente. E o jogo da argola também é a mesma coisa, né, pessoal? Era atirada no pino, né? Ó. Feito. Certeiro o pino, né, pessoal? Aqui acertou. Aí seguia atirando. Enquanto estivesse acertando, seguia atirando, né?
eram as apostas do jogo de argola. E o jogo da ferradura também, né, pessoal? É semelhante, né? Atirar no pino, o mais perto possível, né? Ó, nada feito, né, pessoal? Aí o outro atira, né? Os outros participantes, às vezes eram várias pessoas jogando, né? Ao certo ele ia cair assim também, né, pessoal? Para ter avalia, né? Então era isso aí, né, pessoal? Os jogos, né, que existia da época, né? Entretenimento da gurizada, que substituiu o celular, né? Que na época nem internet existia, né, pessoal? Que era o estilingue, o bodoque, né, pessoal? Servia para caçar perdizes também na época, podia caçar, né? Aí você caçava as aves no ciclo certo, né, da caça. Trazia 4, 5 perdizes para casa para fazer com molho para interagir com a polenta, né, pessoal? Que era muito bom esse cabeche de perdiz, né? Então era o bodoque, o garrão e esses jogos da argola e da ferradura, né, pessoal? Mas tinha inúmeros, né, pessoal? Jogos, tinha competição de biboquê, a gente largava a pipa, pandorga, né, pessoal? Tinha vários outros, né? Como os dias de chuva no galpão, jogar pife, né? O jogo de baralho, jogar truco. Então, era mais ou menos desse jeito, né, pessoal? O entretenimento da gurizada e do homem rural, né? E o passatempo. Então é mais ou menos desse jeito, né, pessoal? Na linguagem humana se fala que a vida é um contínuo despertar, né? De sabedoria e evolução. Mas na linguagem gauchesca, né, que vem na memória o Chiru Mano Lima, se fala temo domando, temo aprendendo, temo ensinando. O homem é como o cavalo, né? Quando é bom, já nasce pronto. Mas a vida, né, a vida que dá o piado, né? E o cavalo, né? E para deixar de ser potro, o cavalo se ajeita no freio. E o homem na luta em que passa. Um se conhece em rodeio, e o outro na causa que abraça. Um se conhece em rodeio, e o outro na causa que abraça. Temo domando, temo aprendendo, temo ensinando. Então era isso aí, né, pessoal? Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. E fiquem todos com Deus.